A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, continuando o nosso livro, já no finalzinho, né? E prestando muita atenção nesses ensinamentos, porque para a gente ler um livro, estudar principalmente esse livro Paulo e Estevão, nós precisamos fazer uma reflexão conosco, apenas conosco. Muito interessante que nesse momento aqui, o próprio Paulo, né, ele fala para evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Ou seja, essas contendas, né, essas brigas que não servem para nada e a gente gasta muita energia. Aí a gente se lembra lá no capítulo 4, né, quando foi fazer a apresentação do Saulo, mostrando quem era o Saulo. E aí a gente percebe que o Saulo era aquele homem de contendas, de brigas por muito pouca coisa. No capítulo 4, quando apresenta ele, mostrando ele que aos nossos olhos, apenas na visão material, dá a impressão de ser um homem assim, altamente poderoso, por ter aquela força, por ter aquele radicalismo todo, né? No capítulo 5, quando Saulo vai à casa do caminho e ele chega lá e escuta a palestra lá do Estevão, é muito interessante que nesse capítulo 5, o Emmanuel descreve, né, ele como uma pessoa muito emotivo e com um temperamento altamente colérico. Ele fala até ousadamente colérico, com muita ironia, com uma cólera profunda, carrancudo, possesso de fúria, muita ira, né, fixa no ódio. E ao discorrer esse livro todo, a gente percebe essa mudança no Paulo. É isso que é importante para a gente acreditar e principalmente se esforçar para mudarmos. Nós temos que aproveitar essa reencarnação para autoconhecimento. E nós sempre estamos olhando as outras pessoas, né? Identificando as outras pessoas, os coléricos, as pessoas briguentas, mas nós, se a gente não aproveitar esse estudo para fazer uma reflexão e uma mudança urgente em nós, e tem que ser urgente, como foi para Saulo. Saulo se transformou em Paulo porque ele quis. Porque ele fez um projeto, um programa, ele se dedicou a seu autoconhecimento, ele se dedicou à sua reforma. E olha que naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje da psicologia, o próprio recurso de quantas palestras, quantas técnicas nós encontramos disponíveis na internet, sem sair de casa, sem gastar, né? Porque já não tem mais o empecilho de dizer, mas eu não tenho dinheiro para investir. Quantas palestras de automotivação nós temos, quantas coisas, quantas ferramentas hoje nós temos para mudar, para nos tornarmos pessoas tranquilas. Ser tranquilo não é ser bonzinho, não é ser conivente com as coisas que nos desagradam, mas ser coerente. E aí nós estamos no meu livro na página 455 e quando ele fala sobre isso, né, irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias, que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiam-se ao Mestre, com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual. Invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. Então, você, né, que está nos escutando, e eu também, para todos nós estamos nesse grupo de ver sem enxergar e ouvir sem entender? Será que nós estamos ainda invocando essas discussões ferinas? Será que nós estamos surdos espiritualmente? Este livro é para a gente sacudir e acordar.
E aí ele continua: são os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. Então isso aqui é aquela parábola, né, das núpcias, da festa, que Jesus fala que o rei convida a todos, mas ninguém quer. Um alega que não vai porque vai resolver seus problemas de família, tomar conta das suas coisas, e até que ele fala: olha, sai por aí e convida todos. Nós, espíritas, estamos tendo esse convite há muitos séculos, e agora de uma forma muito explícita, quando nós temos esse acesso às informações e ao mundo espiritual. E o Emmanuel fala que a declaração franca e veemente do apóstolo caiu na assembleia como um raio, impondo absoluto silêncio. Destoando dos sentimentos da maioria, um velhinho judeu aproximou-se do convertido de Damasco e disse: reconheço o exato sentido da vossa palavra, mas desejaria pedir-lhe que este evangelho continuasse a ser ministrado à nossa gente. Há seguidores de Moisés bem intencionados, que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com os seus valores eternos. Então, o objetivo de Jesus é esse aqui, enriquecer com os valores eternos. Não importa a religião em si, importa que esses valores nos transformem de maneira que tenhamos um ganho eternamente. O apelo carinhoso e sincero era proferido em tom comovedor. Paulo abraçou o simpatizante da nova doutrina, fundamente sensibilizado, e acrescentou: este aposento humilde é também vosso. Vinde conhecer o pensamento do Cristo, sempre que vos aprouver. Podereis copiar todas as anotações que possuo. Então, será que nós já conhecemos esse pensamento do Cristo? Porque é um pensamento libertador. É só para o nosso bem. Só quem ganha somos nós. Então, a gente tem que ter uma resposta. Por que nós não mudamos? Por que nós não confiamos? Porque se a gente confiasse, o mundo já estava melhor. Porque nós já estaríamos melhores. Então, se o cristianismo é tão difundido, aonde é que está faltando? Mas tudo bem. Não sabem, não estudam o que a gente estuda. Então, cabe a nós espíritas mudarmos. E aí ele diz: e não ensinais na sinagoga? Ele responde: por enquanto, preso como estou, não poderei fazê-lo, mas hei de escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade. Então, as cartas de Paulo, ele tem um fundamento e tem um objetivo. Por isso que as cartas, quando a gente vai estudar as cartas, há às vezes a maneira como ele escreve é diferente. Por quê? Porque ele escreve para grupos diferentes, grupos com entendimento diferente. Por isso que acontecem as formas diferentes dele escrever. E dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a Epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Então aqui ele está escrevendo aos Hebreus porque os hebreus já tinham muito conhecimento de muita coisa. E ele sabia exatamente sobre os rituais, sobre os valores,
a importância da materialidade. Então ele vai falando nos pontos cruciais nessa carta aos Hebreus. E o amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. E Paulo continuou trabalhando incessantemente em benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Gente, olha que interessante, né? Ele preso, mas para esta tarefa era a melhor coisa ele estar preso. Isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Dentro de uma limitação, às vezes num processo de doença, num processo de sofrimento, num processo que nós estamos impedidos de ter um livre acesso, nós transformarmos em utilidade. Então, apesar dele estar preso, aqui é uma situação confortadora. Tem um filme que eu já falei muitas vezes aqui, é sobre Madre Teresa de Calcutá, a história dela, né? E tem uma moça inglesa que ela quer fazer parte da equipe da Madre, e ela é muito dedicada. Só que quando ela vai lá para a Índia fazer parte da equipe, ela descobre que ela tem uma doença, aquela doença que vai se degenerando aos poucos, né? E ela não tem condições de ficar na Índia, porque não tem tratamento, e lá o trabalho era muito árduo. E a Madre Teresa dá para ela a missão que a Madre Teresa fala: olha, eu vou lhe dar a missão mais importante, você orar pelo trabalho. E aí ela volta para Londres, ela faz uma corrente de oração que até hoje existe no mundo inteiro, com pessoas deficientes, pessoas acamadas, pessoas que diante dos olhos do mundo seriam incapazes de fazer qualquer coisa por conta das doenças, né? E essa moça, ela cria lá um horário, cria uma programação de oração, e ela diz como foi benéfica a doença, porque permitiu ela manter-se em prece quase que 24 horas, rogando a Deus paz e tranquilidade, força e vibrações nos trabalhos de caridade. E todas as vezes que a madre estava passando por uma situação delicada, até pelas perseguições que ela sofreu, né, ela ligava para essa amiga dela, pedindo: olha, reforça as orações. Então, o Paulo aqui nesse momento preso, para ele era a situação mais confortadora possível, porque ele podia se concentrar para escrever. E fizera-se benfeitor desvelado de todos os guardas que lhes testemunhavam o esforço apostólico. A uns aliviar o coração com as alegrias da boa nova, a outros curar moléstias crônicas e dolorosas. Frequentemente, o benefício não se restringia ao interessado, porque os legionários romanos lhe traziam os parentes, os afeiçoados e os amigos, para se beneficiarem ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus. Logo, ao terceiro dia, deixou de ser algemado, porque os soldados dispensavam a formalidade, apenas guardando-lhe a porta como simples amigo. Não poucas vezes, esses militares benévolos o convidavam a passear pela cidade, especialmente ao longo da Via Ápia, que se havia tornado o local da sua predileção. Ninguém resiste ao bem. Façamos sempre a nossa parte, sempre. E sensibilizado, o apóstolo agradecia essas provas de condescendência. Os benefícios do seu convívio tornavam-se dia a dia mais evidentes. Impressionados com a sua palestra educativa e com as suas maneiras atenciosas, muitos legionários, antes relapsos e negligentes, transformavam-se em elementos úteis à administração e à sociedade. Pronto. Será que nós estamos nos transformando em elementos úteis à administração e à sociedade? Nós precisamos fazer algo pela sociedade, mas é você. Não é apontarmos para o vereador, o prefeito, o presidente, o governante, não. Nós,
você que está lendo, que está estudando, o que você pode fazer? Porque nós podemos muito. O mundo se transforma a partir da nossa mudança. Então, nós precisamos fazer algo pela sociedade. Os guardas começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento, e isso lhe valia pelo melhor atestado de valor espiritual. Visitado incessantemente por irmãos e emissários das suas igrejas queridas, da Macedônia e da Ásia, prosseguia desdobrando energias na tarefa de amorosa assistência aos amigos e colaboradores distantes, mediante cartas inspiradíssimas. Veja, hoje em dia nós temos a maior facilidade de comunicação, né? Nós temos as mídias, todo mundo tem celular, o meio de comunicação nosso está assim facílimo, rápido. Será que nós escrevemos coisas que inspirem as pessoas ao bem? Olha a nossa responsabilidade. Nós precisamos usar os mecanismos para o bem. Não é não enxergar o que está acontecendo. Não é ser conivente com o mal. Não é apenas ficar mandando mensagenzinhas, imagens com frases de efeito. É nós escrevermos aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos sentindo. Não é apenas repassar mensagens de efeito que acaba que ninguém lê, mas é nós impregnarmos as nossas escritas com os nossos fluidos de ações, ou seja, agir, fazer um trabalho e escrever sobre aquilo ou sobre qualquer outra coisa, mas impregnando ali os fluidos do nosso esforço, porque o contato com os soldados, né, tudo foi transformado porque eles viam o esforço do Paulo, a devoção do Paulo naquilo que ele pregava, o esforço de praticar aquilo. Então, nós precisamos usar essas ferramentas para impregnar nossos fluidos nas nossas ações. Havia quase 2 anos que o seu recurso a César jazia esquecido nas mesas dos juízes displicentes, quando sobreveio um acontecimento de magna importância. Então, a gente está vendo aqui um descaso da justiça. E sempre houve e sempre haverá esse descaso da justiça. Mas por quê? Porque nós estamos num mundo onde nós praticamos o descaso e a indiferença, muitas vezes com os que estão próximos da gente. A justiça, muitas vezes, nós confundimos com conveniência. Só é justo se for conveniente. Então, nós próprios, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós somos esses juízes displicentes. Às vezes com um funcionário, com uma empregada doméstica, com alguém que nos serve, né? Então, para nós estarmos quites com as leis, para nós querermos estar sob esse juízo, nós precisamos fazer justiça. Nós, né? Sempre nós. E aí ele diz que certo dia, um legionário amigo levou ao convertido de Damasco um homem de feições másculas e enérgicas, aparentando 40 anos mais ou menos. Tratava-se de Acácio Domício, personalidade de grande influência política e que de algum tempo tinha cegado em misteriosas circunstâncias. Paulo de Tarso o acolheu com bondade e, depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo sobre o que Jesus desejava de quantos lhe aproveitavam a munificência, exclamou comovidamente: Irmão, agora convido-te a ver em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o camarada falou: Vejo, vejo, gritou o romano, tomado de júbilo infinito, e logo, em um movimento instintivo, ajoelhou-se em pranto e murmurou: Vosso Deus é verdadeiro. Quando ele faz aqui esse mecanismo, né, e fala vosso Deus, a gente tem que lembrar que naquela época era politeísta. Roma, que herdou da Grécia,
é a mitologia grega, né? Os deuses, o deus da caça, o deus da guerra, cada família tinha seu deus, e os judeus, né, que falavam do Deus único, os romanos achavam que era apenas mais um Deus. Então, isso justifica essa atitude desse romano, se referindo a Jesus como vosso Deus. E profundamente reconhecido a Jesus, o apóstolo deu-lhe o braço para que se levantasse. E ali mesmo, Domício procurou conhecer o conteúdo espiritual da nova doutrina, a fim de reformar-se e mudar a sua vida. Olha a atitude desse camarada, né, desse Domício. Ele teve a cura, mas aquela cura, na verdade, ele usou para ser o trampolim da sua evolução espiritual. Porque na hora que ele foi curado, ele falou, bom, eu quero saber o que me curou. Como que isso funciona? Eu quero conhecer esse conteúdo aí dessa nova doutrina, mas eu quero o conteúdo espiritual, porque eu quero me reformar e mudar de vida. Quantas vezes nós já tivemos a nossa cura e nem demos valor? Quantas vezes nós estamos com a cabeça completamente atabalhoada, lemos uma página, lemos uma informação, aquietamos a mente, ou seja, teve uma cura naquele momento, né, que nos acalmou, e a gente daqui a pouco nem se lembra mais disso. Olha a responsabilidade. André Luiz fala que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Então, estudar a doutrina espírita, estudar Paulo e Estevão, é trazer responsabilidade para nós, porque nós seremos cobrados. Então, que a gente imite esse camarada, esse Domício, né, que era um homem romano, que não tinha contato com religião, um homem materialista, mas que usou o quê? O bom senso e a razão, quando ele foi curado. Aí alguém fala, mas ele era cego e passou a ver. E nós também éramos cegos e passamos a ver quando nos foi falado sobre o mundo espiritual. Quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, isso é tirar a nossa cegueira de futuro espiritual. Quantos momentos, de quantas cegueiras a doutrina espírita já nos curou? Ele aqui foi uma cegueira material, mas e a nossa? Quanto nós já fomos curados? E o que nós estamos fazendo com esse objetivo de reformar-se e mudar de vida? E o Emmanuel disse que ele, solícito, anotou logo as informações relativas ao processo do ex-rabino, acentuando ao despedir-se. E ele fala, Deus me ajudará para que possa retribuir o bem que me fizestes. Quanto à vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo com a absolvição de César. Então ele sai muito convicto de que ele vai ajudar o Paulo, né, nesse processo todo. E aí o Emmanuel fala que, de fato, decorridos 4 dias, o velho servidor do Evangelho foi chamado a depor. De conformidade com as ordens legais, compareceu sozinho perante os juízes, respondendo com admirável presença de espírito às menores arguições que lhe foram desfechadas. Os magistrados patrícios verificaram a inconsistência do libelo, a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio, e não só atendendo à situação política de Acácio, que empenhara no feito dos bons ofícios de que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do Paulo despertava. Instruíram o processo com os mais nobres pareceres, restituindo-o por intermédio de Domício para o veredicto do imperador. A verdade sempre chega, né? E a gente deve realmente confiar nisso. Então, no próximo programa, nós iremos abordar esse último trecho que foi lido, para que a gente consiga compreender o que é a verdade ao nosso favor. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.